A manchete é: depois de frequentes ameaças contra a democracia brasileira, Lula manda seu recado mais claro às Forças Armadas até aqui. Não toleraremos qualquer espécie de ameaça ou tutela sobre as instituições representativas do voto popular. O ano era 2018, as pesquisas eleitorais mostravam que nas eleições daquele ano, Lula, até mesmo acuado pela Lava Jato, tinha grandes chances de ser eleito. No começo de abril, cresciam as expectativas de que ele fosse tirado do jogo político. Ele estava prestes a ser preso. E havia muita pressa para que essa prisão se consumasse. Talvez assim, o ápice dessa pressa e dessa pressão tenha vindo do então comandante do Exército, o general Vilas Boas. Imagina isso. O comandante do Exército foi ao Twitter pressionar a justiça do país. E sabe o que é pior? Hoje a gente sabe que esse tweet ele foi bolado, ele foi escrito em conjunto pelo comando das três forças. Então, assim, outros generais, marechais, brigadeiros estavam sabendo que aquela ameaça ali ia rolar. Foi uma coisa assim combinada. Olha, a gente também sabe que esses caras, eles conspiraram para que o Bolsonaro chegasse ao poder. Lembra aí do grande acordo nacional com o Supremo, com tudo? No meio desse tudo, estavam as Forças Armadas. Muito obrigado, comandante Vilas Boas. O que nós já conversamos morrerá entre nós. O senhor é um dos responsáveis por estar aqui. Muito obrigado mais uma vez. E aí, preso na sede da Polícia Federal em Curitiba, o Lula ele demorou muito para ter direito de conceder entrevistas. Só que aí, já na primeira delas, ele foi questionado sobre o papel dos militares nos acontecimentos políticos recentes aí na história do Brasil, acontecimentos que tinham levado ele àquela prisão ali. Eu não sou contra militar fazer política, não. Militar quer fazer política, sai do exército, vai para a reserva. Sabe? Aliás, é importante lembrar que a política no Brasil começou com o Marechal Deodoro da Fonseca. Eles fazem política no Brasil, eles só não tiveram participação no poder decisivo no governo Fernando Henrique Cardoso e no meu governo. No entanto, eles tiveram. E no da Dilma também. Se você tiver um militar competente, e ele for tecnicamente competente e especialista numa coisa, não tem problema que ele vá para o governo. Eu não sou contra eles participar, não. Agora, o militar tem que saber que eles têm um papel a cumprir pela Constituição. O militar tem que cuidar dos interesses desse país e da defesa da nossa sociedade contra possíveis inimigos externos. É claro que as Forças Armadas elas se deram muito bem com Bolsonaro no poder. Mas quando você olha para os números, olha aí, número de militares lotados nos ministérios do governo federal. Quando você olha para isso, você vê que a mamata fardada ela já começou no governo Michel Temer. Aí, você está vendo os números, né? O número dos militares ali, subindo. Note que o número, ele aumentou já em 2017, mas assim, dispara mesmo é com o Jair Bolsonaro, não tem jeito, olha lá. Aí você chega numa situação como a de hoje. Você tem 6 mil militares em cargos civis, porque esse é um governo militar, por mais de que tentem te dizer o contrário aí na maioria das vezes. Só que enquanto tudo isso acontecia, Lula ia conquistando sua liberdade, com absolvições, com denúncias rejeitadas. E aí, com frequência, ele era convidado a falar sobre o passado recente, incluindo sobre aquela presepada lá do Vilas Boas, que a gente mencionou no início. Fiquei preocupado e não é correto que um comandante das Forças Armadas faça o que ele fez. Eu acho que se eu fosse presidente da República e ele tivesse aquele comportamento, ele seria exonerado do serviço público na hora. Ele não está lá para dar palpite na política. Ele não está lá para decidir quem é que vai ser presidente ou não. Quem tem que decidir é a sociedade civil, através do voto. Então, é engraçado porque eu fiquei 8 anos na presidência, eu nunca tive um problema com os militares.
E é engraçado porque o Exército sabe que não teve um presidente, nem os militares, que investiram no Exército como investiram. Já era, assim, uma declaração firme e inequívoca, né? Olha, fosse eu presidente, esse general estava fora porque ele não tem nada que se meter em política. Pois bem, acontece que o tempo foi passando, o que a gente mais tem agora é militar se metendo em política e pior, é militar contestando o funcionamento do nosso sistema eleitoral. Assim, não é o Bolsonaro que está fazendo isso, são os militares. É o Exército que está enviando para o Tribunal Superior Eleitoral um monte de questionamentos sem pé nem cabeça para encher o saco. Pior que agora eles têm até o apoio da Polícia Federal nesse questionamento todo aí das urnas eletrônicas. Aí, né, ao longo dos últimos meses, a gente foi vendo essas ameaças à democracia brasileira escalarem. Vamos escalando. E o Lula tentando responder de quando em quando. A gente não vai enfrentar uma luta fácil. O genocida está ameaçando todo dia. Aí eu não aceito o resultado. Eu não aceito. Eu quero voto por expresso. Eu quero voltar ao tempo do dinossauro no país. Eu quero votar. Sabe? Eu quero uma pedra para dar o meu voto. Me dê uma pedra que eu quero fazer meu voto com uma pedra. Sabe? É assim. Quer dizer, como é que o país pode conviver com um cidadão desse? E não é só ele, o espermatozoide dele também é assim, onde filho dele. Quer dizer, o Brasil, aonde é que essa gente estava escondida que nós não vimos? Aonde é que essa gente estava escondida que nós não vimos? Nunca vi o despertar de tanto miliciano. Eu fui presidente 8 anos, eu convivi com os militares, o Haddad conviveu com os militares. A gente não sabia que tinha essa gente que está falando merda todo dia. Eles nunca se comportaram assim conosco. Então, fica todo mundo. Esse dia eu vi um general falar o seguinte: eu vou na CPI, mas eu vou de farda. Achando que a farda impõe respeito. Não é a farda que impõe respeito, é o seu caráter que impõe respeito. É o seu comportamento profissional que impõe respeito. É a consciência de que você não é general para cometer erro. Você está no Exército para garantir a soberania desse país, para proteger o povo brasileiro com relação a inimigo externo e não para ficar procurando inimigo interno. E assim chegamos a julho de 2022, as ameaças ficando escancaradas. Olha lá. Braga Neto diz a empresários que sem auditoria não haverá eleição. Vou só indicar a leitura, a manchete é do O Tempo. A história aí é que o Braga Neto ele teve lá um encontro com empresários no Rio de Janeiro. Aí durante esse encontro ele diz assim, olha, sem auditoria não tem eleição. Acontece que a auditoria já existe, as urnas já são auditáveis. Então na prática você poderia ouvir alguma coisa como, não tem eleição. Não tem eleição. É basicamente isso que esse cara está dizendo. Isso aí foi no primeiro dia de julho. Aí no dia seguinte, lá estava Lula. Dá para saber que a coisa é séria porque ele não está falando de improviso. O Brasil independente e soberano que queremos não pode abrir mão de suas forças armadas. Não apenas bem treinadas e bem equipadas, mas, sobretudo, as forças armadas comprometidas com a democracia. Cabe às Forças Armadas a nobre missão de atuar em defesa do povo, em defesa do território nacional, do espaço aéreo e do mar territorial, cumprindo estritamente aquilo que está definido na Constituição. É preciso superar o autoritarismo e as ameaças antidemocráticas. Até que começa meio light, né? O Brasil não pode abrir mão de suas forças armadas. Mas ele vai de 0 a 100 rapidinho, porque um minutinho depois disso, a mensagem é: não toleraremos ameaças. Não toleraremos qualquer espécie de ameaça ou tutela sobre as instituições representativas do voto popular. Para sair da crise e voltar a crescer e se desenvolver, o Brasil precisa de normalidade e respeito institucional, com observância integral à Constituição, que estabelece os direitos e obrigações de cada um, de cada instituição e de cada um de nós. Eu tenho certeza de que as Forças Armadas estarão ao lado do povo brasileiro na nossa luta por uma nova independência, como estiverem em momentos importantes da nossa história.
Lula entrou para a história como um conciliador. E exercendo esse perfil, ele foi sim muito bem sucedido. Os próximos meses vão mostrar como o conciliador lida com o inconciliável. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.